Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 11 de março de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, ou também chamada a parábola do pai compassivo. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado.
Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições, hoje com base nesta parábola maravilhosa que Tu contaste, a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, a parábola do pai compassivo. E que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que nos será trazido hoje, com a Tua bênção, com o auxílio dos amigos, dos benfeitores espirituais, sabendo valorizar e colocar em prática, Senhor, o que Tu nos ensinaste há tanto tempo e que nós temos negligenciado até os dias de hoje. E por isso, por esta bênção, por esta oportunidade, por esta lição, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, essa parábola é conhecidíssima e nunca é demais relê-la, ler novamente, escutar, refletir sobre ela. Mas o cerne da questão hoje da nossa pregação é uma palavrinha apenas, mas que é de uma importância não somente numa encarnação. Essa palavra não somente para cristãos, não somente para espíritas, para filhos, criaturas de Deus. É uma palavra que, se ainda não despertamos para a sua importância, quando estivermos em condição, haveremos de despertar e nos lamentaremos de não termos despertado antes. Que palavra é essa, meus irmãos? Consciência. Consciência. Essa palavra, como nós veremos aqui hoje, é uma palavra que deve fazer parte do nosso dia a dia, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. E por que resolvemos abordar esse assunto? Porque muitas vezes nós vivemos, seja como encarnados, seja mesmo como desencarnados, que é a vida verdadeira, a vida no plano espiritual, no mundo espiritual, anestesiados, sem darmos a devida importância ou fingindo, seja como encarnados, seja como desencarnados, fingindo que essa palavra, que essa questão não tem a importância que na verdade ela tem. Fechamos os olhos, viramos as costas, jogamos para debaixo do tapete. E essa questão, esse assunto, essa palavra é tão importante que até mesmo em histórias infantis ela está presente. Então, apenas para começar a nossa reflexão, se nós formos ao dicionário, e eu tenho aqui uma edição na época, quando foi adquirido, Novo Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Hoje essa versão aqui já não é mais a nova versão, né? Inclusive as folhas estão amareladas.
Quem adquiriu foi minha mãe, Glenda Rezende, professora de língua portuguesa, mas ainda muito válido nos dias de hoje. Consciência, na definição do dicionário, é, dentre outros significados, faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Eu vou me ater a este significado apenas, porque é o que mais nos importa aqui hoje, na nossa reflexão. E aí, como nós somos, ou queremos ser, estamos caminhando para ser espíritas, temos que consultar as obras básicas da codificação, não é mesmo? E não por acaso, Kardec, no seu bom senso, na sua missão de codificador da doutrina espírita, muito embora hoje tenha sido menosprezado, desvalorizado e muitas vezes até mais do que isso, né? Kardec teve o cuidado com a sua sabedoria espiritual, com o seu nível intelectual, moral, dentro da missão que tinha, ele teve o cuidado de abordar também essa questão, que faz parte, meus irmãos, muito antes de Kardec vir e da doutrina estabelecer conceitos dados pelos espíritos superiores. Muito antes, ao longo da história da humanidade, essa questão da consciência fez parte de abordagens, de reflexões. A filosofia aborda. Então, desde a Grécia Antiga, já se falava em consciência. E, como nós mencionamos há pouco aqui, é tão importante que até mesmo em obras infantis, literatura voltada para as crianças, aborda-se esse assunto, essa questão, como nós já veremos. Então, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, uma das obras mais importantes da codificação kardeciana, na questão 620 e na questão 621, nós veremos duas perguntas de Allan Kardec que foram respondidas pelos espíritos superiores sobre consciência. A primeira delas, questão 620. Questão 620. Essa questão, antes de ler a questão 620, está no capítulo, no trecho do Livro dos Espíritos, que aborda a lei divina ou lei natural.
é na parte do Livro dos Espíritos que aborda as leis morais, que é a parte terceira. Então, no capítulo 1º, da lei divina ou natural, aí tem os caracteres da lei natural, questões 614 até 618, conhecimento da lei natural, que é o que a gente vai abordar rapidamente aqui, e outros itens, né? O bem e o mal também tem a ver com essa questão de consciência, né? Conhecimento do bem e do mal, embora também hoje, por causa do relativismo, né, que está graçando e que atinge tudo, até mesmo a própria divindade tem sido relativizada por alguns que se dizem cristãos. Até Deus, até a lei de Deus está sendo relativizada. Mas nós, se quisermos ser mais fiéis, ou, como diriam outros, né, mais ortodoxos, seguindo o que de fato nos define como cristãos, como espíritas, nós não podemos relativizar. Então, o bem e o mal, e também divisão da lei natural. Mas atenhamo-nos ao que nos interessa mais diretamente hoje, sob o aspecto da consciência. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnar? Quer dizer, quando a gente ainda está no mundo espiritual, no plano espiritual, antes de encarnar, seja no intervalo entre uma encarnação e outra, ou antes mesmo da primeira encarnação, nós temos uma noção melhor dessa lei de Deus, dessa lei natural, do que quando nós estamos encarnados? Há alguma diferença de conhecimento, de compreensão da lei de Deus, quando nós estamos no plano espiritual, libertos do corpo de carne? É isso que Kardec está perguntando aqui. E os espíritos superiores responderam: compreende-a. Então, o espírito, a alma, fora do corpo, o espírito, compreende-a. Compreende-a o quê? Né? Esse artigo aí é o quê? É a lei. Compreende a lei, né? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. E dela guarda a intuição, quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente a esqueça. Então, olha aí, meus irmãos. Vejam, a lei de Deus, e aí a gente pode, até antes de fazer esse comentário, já ir para a questão seguinte. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621, de O Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Ou escrita? Na consciência. Então, vejamos a importância da consciência. A consciência é esse arquivo espiritual que nós temos desde o momento em que nós fomos criados por Deus e que está com uma pasta onde a lei de Deus, essa consciência de bem e mal, está impressa em nós. Agora, os espíritos superiores facilitaram a nossa compreensão. Os maus instintos, quer dizer,
À medida em que a gente vai avançando ao longo das encarnações, das experiências, seja como encarnados mesmo, seja como desencarnados, na nossa trajetória evolutiva, as tendências ruins, os maus instintos, os maus pendores, as más inclinações, fazem com que, dizem os espíritos superiores, ele frequentemente a esqueça. Então não é que a gente não sabe, não conhece, não tem acesso, não é nada disso. Está em nós. Está em nós. A consciência, ela não deixa de existir. Ela está ali, presente. O problema é que, quando nós desviamos do caminho reto, do caminho bom, do caminho do bem, nós nos anestesiamos. Então a gente vai fazer uma comparação bem pobre, mas é quando o sujeito usa um entorpecente, álcool, né, ou qualquer outra droga, lícita ou ilícita, né, mas que altera, inclusive de acordo com a legislação penal, a consciência do indivíduo para que ele cometa um crime com mais facilidade, digamos assim, porque a sua consciência está obliterada, né? Anulada, anestesiada. Então, eu vou beber, eu vou fazer uso de uma bebida alcoólica, porque eu sei que se eu não estiver sob o efeito do álcool, eu não consigo praticar esse crime. Então, eu vou estar anestesiado, né? Ou eu vou usar determinada droga ilícita, né? Enfim, não preciso mencionar aqui os tipos, né? Mas e a legislação penal, inclusive, prevê essa hipótese. Então, no mundo, no âmbito espiritual, né? No mundo espiritual, no âmbito espiritual, estejamos nós encarnados ou desencarnados, quando a gente anula a consciência por causa desses entorpecentes que fazem com que nós esqueçamos da lei de Deus que está na nossa consciência, é como se nós estivéssemos agindo sob o efeito de um entorpecente, de uma substância. Então, é um exemplo pobre, mas que talvez facilite a nossa compreensão. Quando a gente desvia, quando a gente se envereda pelo mau caminho, pelo caminho das ilusões, pelo caminho da violação da lei divina, muitas vezes a gente está agindo sob o efeito entorpecente dessas paixões. Tanto que os espíritos usaram aqui a palavra instintos. Então, voltando. Questão 620. Quando nós estamos no plano espiritual, a nossa compreensão fora do corpo de carne é um pouco melhor, porém, de acordo com o grau de evolução em que nós estamos. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda intuição quando unida ao corpo. Então, não apaga nunca. Mesmo que nós queiramos anestesiar, abrandar, suavizar essa consciência que está presente
full time, 24 horas por dia em nós. Nós não temos como anular. E aí agora sim eu vou citar uma obra infantil que aborda essa questão, muito interessante, com muita riqueza, que é o conto, né, a história Pinóquio, né, a fábula Pinóquio. O grilo, o personagem grilo falante na historinha infantil é a consciência do Pinóquio, né? E ele de vez em quando aparecia para alertar o Pinóquio, o personagem, né, protagonista, de que ele estava, o Pinóquio, fazendo alguma coisa que não devia, fazendo alguma coisa errada. Soa a sua consciência. O grilo falante aparecia, né? E ele, às vezes, o Pinóquio queria afastar o grilo, né, justamente para não ter aquele peso, aquele remorso, muitas vezes, de ter consciência plena de que estava fazendo algo errado. Então, uma história infantil, né, de certa forma, por muitos desprezada, mas que tem uma lição muito importante, né? Porque esse grilo, essa consciência, é que faz com que nós muitas vezes despertemos, ou, como está na parábola do filho pródigo, caiamos em nós mesmos. Cada um caia em si, que foi o que o filho pródigo fez, né? Está aqui no Evangelho de Lucas. E caindo em si, diz aqui Lucas, no versículo 17, mas caindo em si, quer dizer, ouvindo a voz da sua consciência, entendendo o alerta, o alarme, a sineta, o sino, o despertador, que não para de tocar não, meus irmãos. Não para de tocar. Não existe na nossa consciência a possibilidade de a gente desligar o despertador. O máximo que acontece é a função soneca, que a gente bota para mais 5 minutos, não é mesmo? Ah, eu vou dormir mais 5 minutos, mas ele vai tocar de novo daqui a 5 minutos o despertador. É o máximo que acontece na nossa consciência. Agora, adianta a gente ficar colocando função soneca toda hora? Mais 5 minutos, mais 5. Primeiro que a gente não vai dormir direito, né? Segundo que vai ficar tocando toda hora. Então o que a gente faz? A gente levanta, né? Desperta, acorda e vai fazer o que a gente tem que fazer. Trabalhar, vai assistir a aula, né? Vai agir, né? Tudo que a gente tem que agir na vida. Então, a função soneca, ela é uma ilusão. A gente finge que a gente vai dormir de novo e muitas vezes a gente não consegue nem dormir, não é mesmo? Porque a gente sabe que vai tocar, a gente fica preocupado, não consegue pegar no sono nesses 5 minutinhos. Então é a consciência, exatamente, nos alertando. Então, duas questões importantes aqui que nós acabamos de ler em O Livro dos Espíritos, 620 e 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí Kardec vai mais além. Questão 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Quer dizer, uma vez encarnados, se a gente já tem
na consciência a lei de Deus, tem necessidade, Kardec está perguntando, de a gente ser apresentado a lei de Deus? Né? Tem necessidade da... Digamos assim, Kardec está perguntando aqui se tem necessidade da religião. Traduzindo, né, a pergunta de Kardec. Tem necessidade da gente ter uma educação religiosa, uma vez que a lei de Deus está na nossa consciência? Olha que interessante, né? Kardec, na sua sabedoria, no seu bom senso. Aí os espíritos superiores responderam. Ele, o homem, o ser humano, a esquecera e desprezara. Então a gente despreza e joga para escanteio, joga para debaixo do tapete. Coloca ali na função soneca. Se pudesse ser mais de 5 minutos, a gente ia botar meia hora, 1 hora, 24 horas, ou por uma vida inteira, muitas vezes, né? Por uma encarnação inteira. Então, a necessidade de nós encarnados termos uma educação religiosa, falarmos, ouvirmos sobre a lei de Deus, é exatamente porque nós esquecemos e desprezamos. Então a gente vê hoje, por exemplo, né, no mundo aqui em que nós estamos, no mundo dos encarnados, a gente vê pessoas que acham que educação religiosa é uma coisa, não precisa, né? Foi retirado das escolas, inclusive, do ensino, né? Do ensino básico, do ensino fundamental, não é mais obrigatório. Para quê? Né? Quem quiser, muitas famílias hoje, né, modernas, e não, quando meu filho crescer, ele que decida. Então, quer dizer, mais uma vez, relativismo. Né? Para quê? Cada um sabe de si. Quando ela tiver idade, a minha filha, quando ele tiver idade, ele decide o que ele quer ser, se ele quer seguir alguma religião. Só que nós sabemos que a educação religiosa também começa, né, tem importância nas primeiras fases da infância. Muitas vezes, um homem que se desvia para o mau caminho, num dado momento da sua vida, ele cai em si e se arrepende, muda de vida, volta para o bom caminho. Por quê? Porque teve uma educação religiosa. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ensinaram a rezar, ensinaram a Bíblia, né, o Novo Testamento, evangelizaram essa criança. E então, como desprezar isso, né, como desnecessário, se nós vemos, inclusive, meus irmãos, vou fazer mais uma vez aqui, né, um reconhecimento, justiça seja feita. Os católicos e os protestantes, mais especificamente, católicos e evangélicos, mas os protestantes em geral e os católicos, têm trabalhos maravilhosos com presidiários, tentando levar a palavra de Deus e converter pessoas que se desviaram, né, cometeram crimes, e que, graças a Deus, graças ao trabalho desses devotos, desses sacerdotes, que muitas vezes não são sacerdotes oficiais, são pessoas comuns, fiéis protestantes, fiéis católicos, pessoas boas, cristãs verdadeiras, vão lá ler a Bíblia, conversar, evangelizar
e isso faz com que muitos criminosos mudem de vida. Mudem de vida. Então, desprezar a educação religiosa e evangelização, isso é um absurdo. Mas nós estamos num tempo em que o absurdo parece ser o normal, né? O comum. E quem quiser se postar de forma diferente, aí é que é tido como, né, tá tudo invertido hoje, mas enfim. Então, Kardec, né, ainda perguntou, né, se haveria necessidade de nós recebermos essa educação. E os espíritos superiores disseram que sim, né? Ele, né, esqueceu e desprezou. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então nós temos necessidade sim de ter uma educação religiosa. Porque Deus quis que nós fôssemos lembrados da lei divina. Então, o texto que também nós achamos muito interessante para essa nossa reflexão de hoje, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Vinícius é maravilhoso, né, meus irmãos? Intitulado o texto Os Dois Espelhos. Olha, vejamos que interessante essa reflexão de Vinícius. Os dois espelhos. Um dos objetos cujo uso está mais vulgarizado na sociedade é, sem dúvida, o espelho. Sua invenção data do século XIII, quando então se usava forrar a parte posterior do vidro com lâminas de metal. Mais tarde, pelo século XVI, a prática havia mostrado que, estanhando-se as lâminas de vidro na face posterior, a parte anterior refletia perfeitamente a imagem que se colocava em frente. Estava realizada a grande descoberta. Já se não fazia mais mister, como na antiguidade, recorrer ao poder refletor dos discos de aço polido. O engenho humano havia resolvido o grande problema. O homem podia mirar-se à vontade, vendo sua imagem fielmente refletida na prancha de vidro emoldurada em elegantes caixilhos. Desde então, o fabrico de espelhos constituiu rendosa indústria. Tal a generalização do seu emprego. Não há lar, por mais modesto, onde se não encontre esse utensílio havido como indispensável. Nos palácios mais suntuosos, como nos casebres mais humildes, lá está o espelho, ostentado luxuosamente nas portas dos ricos, guarda-casacas, ou pendentes das paredes em singelos quadrinhos, forrados de papelão. Ninguém lhe dispensa o uso, do mais pobre ao mais rico, do sábio ao insciente, do pária ao magnata. Ambos os sexos o consideram como rigorosamente necessário. Sair à rua sem consultá-lo no amanho da gravata, no arranjo do cabelo, na disposição geral do fato, é falta imperdoável que a nossa elite é incapaz de praticar. Quanto às moças, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha que a senhorinha do século defrontar com espelhos sem dar um toque no cabelo e no vestuário, sem correr um olhar de inspeção em seu porte e nas linhas gerais do talhe. O espelho é tido em tal estima pelas moças que, além de não dispensá-lo em todos os cômodos da casa, trazem-no consigo em bolsas ou carteiras elegantes,
a fim de consultá-lo a cada instante, a todos os momentos. No entanto, cumpre notar, há um outro espelho, que não é fruto do engenho humano, mas constitui a mais preciosa das faculdades com que Deus houve por bem, em seu amor, dotar a todos os seus filhos, a fim de que se refletisse neles a divina paternidade, assegurando-lhes, ao mesmo tempo, o meio seguro de marcharem triunfantes na conquista de um porvir glorioso. É a consciência. Meus irmãos, que maravilha! Mas não terminou. Continuemos. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita da nossa alma, como no espelho a imagem real do nosso rosto. O espelho dá conta de nossa fisionomia, de nosso semblante, de nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e recônditos. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim: compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função: refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e interna do nosso ser. Ora, assim sendo, não será estranhável estimarmos tanto o espelho de vidro, frágil e quebradiço, quanto a matéria que reflete, desdenhando a consciência, essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados. Então, quer dizer, Vinícius está perguntando aqui, não será estranhável nós estimarmos tanto o espelho de vidro, frágil, quebradiço, quanto a matéria que reflete, desdenhando, olha aí, em consonância, de acordo com o que os espíritos superiores responderam sobre a necessidade de nós termos educação religiosa para sermos lembrados daquilo que esquecemos, que desprezamos, que é a lei de Deus, né? Desdenhando a consciência, essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados, não é estranho isso? Vinícius está perguntando. Não será insânia curarmos com tanto zelo do corpo que perece, olvidando o espírito que permanece? Se não saímos à rua com os cabelos em desalinho, com o fato amarfanhado, com os sapatos despolidos, como então ousamos expor aos olhos de nossos maiores, que de cima nos observam, a alma coberta de míseros andrajos e imundas farandolagens? Se consultamos o espelho no que respeita à beleza do corpo, por que não consultarmos a consciência no que concerne à beleza da alma? Valerá acaso aquele mais que esta? O corpo vale mais do que a alma? Se recorremos diariamente, a cada instante mesmo, ao concurso do espelho para adornar o nosso físico, por que não proceder assim, apelando para a consciência constantemente, a fim de tornar íntegro e belo o nosso caráter? Se obedecemos aos reflexos do espelho, corrigindo todas as falhas que ele acusa em nosso exterior, por que não fazer outro tanto
atendendo à consciência, sempre que ela acuse intimamente as falhas do nosso interior. Por que nos afligirmos com os reparos do corpo, desse corpo que dia a dia, a despeito de todo o nosso esforço em conservá-lo, declina e periclita? E não nos incomodarmos com o aperfeiçoamento do espírito, sede da inteligência e dos sentimentos. Trocaremos, então, o indumento do corpo pelo indumento da alma, atendendo pressurosos aos reclamos daquele e desprezando os clamores desta? É admirável que o homem se mire tantas vezes no espelho de vidro e não se habitue a usar com a mesma assiduidade o espelho da alma, a consciência. Essa faculdade que ele traz consigo, que faz parte integrante de si mesmo, de sua estrutura moral. Não condenamos, diz Vinícius, as moças porque desejam ser belas. Essa aspiração é natural, é intrínseca da espécie, constituindo incentivo para o seu aperfeiçoamento. É uma expressão, essa busca pela beleza, que está em todos nós, na verdade, né? Muitas vezes mais visível nas mulheres, mas nos homens também. É uma expressão da perfeição, da busca pelo belo, pelo perfeito, né? É uma expressão da lei de progresso em nós. Mas muitas vezes nós exprimimos de uma forma exagerada, equivocada, né? Então, Vinícius está dizendo aqui, não condenamos as moças porque desejam ser belas. Essa aspiração é natural, e é mesmo. É intrínseca da espécie. Todos nós, humanos, buscamos isso. Ainda que de forma inconsciente, né? Já que estamos falando de consciência. Constituindo incentivo para o seu aperfeiçoamento. Então não tem nada de, condenável. Apenas nós, dependendo do nosso nível espiritual, a gente vai interpretar de uma forma que não é a melhor, a mais elevada, a mais pura. Mas, enfim, cada um está num nível, né? Lamentável, diz Vinícius, é esse estrabismo que leva a mocidade a só buscar o belo exterior, descuidando o belo interior. E aí eu lembro aqui de uma frase do professor Clóvis Tavares que dizia: muitos de nós, preocupadíssimos com a beleza do corpo, e em parecer, em ser, em estar cada vez mais bonito, bonita, e o professor Clóvis dizia, está, né, a pessoa que assim age, que assim se comporta na vida, está a embelezar o cadáver. Porque o corpo fica, meus irmãos, fica e fica não da forma bela que nós atingimos num determinado momento da nossa vida, se é que atingimos, né? Porque se decompõe. Então, para quê? Né? Não que nós não devamos nos cuidar, não é isso. Sem radicalismos, sem extremismos, sem fanatismos. O cuidado, a higiene, né? E a saúde também passam por isso. Agora, a pessoa que pensa e valoriza mais, inclusive, aí sim, chegando ao extremismo de muitas vezes se submeter a procedimentos médicos, cirúrgicos, ou até não exatamente médicos e cirúrgicos, correndo o risco, inclusive, de morte, né, de desencarnar, como acontece muitas vezes. Aí sim, né, é um extremismo, é um fanatismo, um radicalismo, que não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai nos desviar, né, nos retirar do caminho, muitas vezes, antecipando, talvez, a nossa desencarnação, né, porque podemos vir
a óbito numa mesa lá cirúrgica, num centro cirúrgico, porque estamos preocupados em nos embelezar. E talvez tivéssemos uma missão aí de viver, sei lá, 70, 80 anos e desencarnamos com 40, 30, com essa busca desenfreada, né, pelo belo, pela beleza. Então, diz Vinícius, a beleza é como a saúde, olha aí, vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora. Reza a tradição que Maria, mãe de Jesus, era um peregrino tipo de beleza. Cremos piamente nessa tradição. Cremos porque podemos ver positivamente por meio das virtudes excelsas que lhe exornam o caráter de mulher perfeita, o reflexo de uma beleza sem exemplo nos fastos da história feminina. Então, a beleza de Maria, Maria Santíssima, é única. E Vinícius está a explicar aqui, dada a excelsitude da sua alma, a nobreza espiritual. Então, o espírito, quando é elevado, puro, belo, o corpo também se faz, muitas vezes, em que ele está habitando temporariamente, também se faz belo, né? E muitas vezes nem é aquela beleza, sei lá, estereotipada aí, né, que a gente acha que tem que ser, né, dessa forma ou de outra e tal. É uma beleza que a gente não consegue explicar. É exatamente o que o Vinícius está falando aqui. Sem exemplo. Então não dá para a gente comparar, é igual a fulana, a Beltrana, aquela modelo, aquela atriz, aquela... Não dá para explicar. Por quê? Porque é algo que supera a matéria. Faz parte ali da energia, né, da essência daquele espírito. Então não se limita a algo que nós possamos ver com os olhos da carne, né? Então é algo maravilhoso, né? Se no interior era tudo harmonia, Maria Santíssima, se no interior era tudo harmonia, era tudo doçura, encanto e bondade, como o exterior não havia de objetivar tais dotes e virtudes em rasgos e traços de beleza. Sem deixarmos, portanto, de nos olhar por fora, Vinícius está terminando agora o texto dele dizendo, ninguém precisa sair quebrando todos os espelhos da sua casa, né? Ah, não vou mais olhar o espelho e tal, não vou mais pentear o cabelo, e não vou mais... Não é nada disso, meu irmão. Sem deixarmos, portanto, de nos olhar por fora, olhemo-nos também por dentro. Façamos uso dos dois espelhos. Maravilhoso o texto, meus irmãos, maravilhoso. E aí, antes de terminar, vamos ver aqui também, rapidamente, há duas mensagens na Revista Espírita sobre consciência. Vejamos que interessante. Uma está na Revista Espírita de abril de 1860, na seção de ditados espontâneos e dissertações espíritas. Quer dizer, não era nada provocado pelos médiuns, né, pelos participantes da reunião ali. O espírito veio e deu uma comunicação, deu uma mensagem com esse teor. Isso também nos faz despertar, né, nos alerta para a importância do assunto, do tema, né? Por que um espírito viria do plano espiritual já depois de existir o Livro dos Espíritos, já depois de existir, muitas vezes, outras mensagens, existirem outras mensagens
sobre o mesmo assunto, né? Por que um espírito sairia lá da sua função, da sua tarefa, do seu trabalho no plano espiritual para vir falar sobre a consciência? Porque é importante, meus irmãos. Nós precisamos, como disse lá na resposta, né, da questão 621, nós precisamos ser lembrados, porque a gente esquece. Essa que é a questão, a gente esquece. Então, abril de 1860, edição da Revista Espírita, Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas, Comunicações Lidas na Sociedade. O título da mensagem é A Consciência. Vejamos que interessante, né? Pequenininha a mensagem. A consciência. Cada homem tem em si o que chamais de uma voz interior. Uma voz interior. É o que o espírita chama de consciência. Juiz severo, que preside todas as ações da vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Por vezes, envergonha-se de si mesmo. Nesse momento, reconhece Deus. Olha como está tudo ligado. Importância da religião para aumentar, aclarar a nossa consciência. Nesse momento reconhece Deus, mas a ignorância conselheira fatal o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta cheio do seu vazio, procura enganar-vos pelo aprumo que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira, escuta com proveito as palavras do sábio, sente que nada é e que Deus é tudo. Então, também a gente sabe que a educação religiosa, uma das virtudes exortadas a serem conquistadas por nós outros, exortação essa feita pelo Cristo, por Jesus, é a humildade. Então, muitas vezes, quando a gente fala de humildade para uma pessoa que não é religiosa, isso está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é tido como fraqueza, covardia, né? Então, a importância da educação religiosa, da religião nas nossas vidas, também passa por aí, né? Como que a gente vai conquistar a virtude da humildade se a gente não tem uma religião, se a gente não tem uma educação religiosa, nunca teve, né? Então, está aqui, mais uma vez, sendo lembrado, o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira, escuta com proveito as palavras do sábio, sente que nada é e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva e expulsa as paixões materiais. Olha aí a questão dos instintos, mais uma vez, que muitas vezes vos desviam. É um guia perigoso, essa paixão que vos arrasta. Guarda isto, amigo. Deixa rir o cético. Seu sorriso extinguir-se-á. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Olha aí, meus irmãos. Para que adiar algo que nós já podemos aproveitar desde agora, né? Para que deixar para depois a religião, o ensino religioso? Se uma hora, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos voltaremos para as questões espirituais, não é mesmo? A sua hora derradeira, que pode ser ao final, né, de uma encarnação, ou na hora derradeira
em que nós estamos na espiritualidade e caímos em nós mesmos, como está lá no livro Libertação, de André Luiz, né? O personagem Gregório, há 50 anos estava enfadado com o mal, não se comprazia mais. Por quê? Porque viola a nossa essência, a nossa natureza divina. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensa sempre em Deus, o único que não engana. Lembra-te de que há apenas um caminho que conduz a ele: a fé e o amor aos semelhantes. Que mensagem maravilhosa! Tua filha é a assinatura que constou. Quer dizer, o Espírito, com tremenda humildade, nem quis se revelar, né? Tua filha. Uma filha de Deus, como todos nós. E depois, também tem uma outra mensagem que está na Revista Espírita de agosto de 1867. Essa eu não vou ler, porque tem um comentário de espíritos que também participaram e apareceram, né, chegaram, se comunicaram na reunião, mas é uma mensagem de um espírito, Revista Espírita de agosto de 1867. Depois, quem quiser, acesse, né, tem disponível no site kardecpedia.com. Um espírito que cometeu 2 crimes e jogou para debaixo, né, do tapete a sua consciência. Mudou de lugar, foi morar em outro país e tal, fingindo que nada tinha acontecido, só que ele não conseguia, justamente por causa da sua consciência, que não tem como desligar, tirar da tomada o fio, né? Pode ficar apertando o botão soneca, mas o alarme toca de novo. Então ele não conseguia simplesmente viver sem que aquilo ficasse batendo na sua cabeça, na sua consciência. Inclusive, né, por ter praticado 2 crimes de homicídio, né, ele assassinou 2 pessoas, ele via até, né, a imagem dos 2 mortos, né? Talvez os espíritos deles mesmo, né? Esses 2 espíritos que foram, que tiveram, né, seus corpos mortos, né, que tiveram sua desencarnação promovida por esse que se comunicou na reunião, eles deviam, lógico, estar obsidiando, inclusive, né, esse homem, né? E aí eu sei dizer que ele, num dado momento da sua vida, ele resolve se entregar para a polícia, porque ele não conseguia mais simplesmente viver. A perturbação, a auto-obsessão, ele mesmo, por conta dessa consciência, né, pesada, né, desse remorso, e não tendo o que fazer, porque já havia promovido, né, a morte, a desencarnação, então ele acaba se entregando e admite, inclusive, que se ele fosse condenado à morte, aquilo não seria nada perto da pena que ele estava sofrendo da própria consciência. Por isso que é chamado desse juízo, né, desse juiz severo. Ele estava com um problema tão grande de consciência que ele achava que até se ele fosse condenado à morte não seria nada, seria, na verdade, um alívio diante do que ele estava vivenciando. E aí depois vem alguns espíritos, né, já de elevados, né, de um nível espiritual muito acima do que aquele irmão, né, se encontrava, para explicarem, né, sobre aquela situação toda. Muito interessante esse trecho lá da Revista Espírita de agosto de 1867. Para finalizar, meus irmãos, apenas a título de sugestão, né,
um livro que é uma obra-prima da literatura mundial, que é exatamente essa história. Só que não é desse espírito, mas é basicamente isso, né? Quem quiser se deleitar com uma obra-prima da literatura mundial, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo. É exatamente isso que eu falei rapidamente aqui de forma resumidíssima, mas com a escrita, com o estilo literário, né? O romance maravilhoso, obra-prima e clássico da literatura mundial, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. E, por fim, o texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 88, intitulado Caindo em Si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Meus irmãos, caiamos em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que eles façam com que a nossa consciência desperte, como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes, e que a gente possa fazer uma transformação na nossa vida, né? Cada um de nós, de verdade, passando a ser cristãos verdadeiros. Que Deus nos abençoe, agradeço a todos pela audiência, pela assistência, um bom final de sábado, um bom domingo, uma boa semana e uma boa noite a todos. Muito obrigado.